No auge da greve dos professores das universidades federais, ele fez questão de lembrar que qualquer autoridade que descumpra a lei, seja um ministro ou até o presidente, corre o risco de tornar-se inelegível. Mas disse que o judiciário não tem nada a ver com as políticas governamentais. Pouco depois, ameaçou intervir no governo de São Paulo, que se recusa a pagar precatórios milionários. Desde que assumiu o mais alto posto do judiciário brasileiro, há 7 meses, o carioca Marco Aurélio de Mello, 55 anos, deu várias demonstrações de independência e tem tentado impedir que o próximo presidente da República, seja ele quem for, tenha maioria no Supremo Tribunal Federal. Marco Aurélio de Mello, presidente do STF, é o convidado desta noite do Roda Viva. Para entrevistar o presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, convidamos a Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Luísa Najib Eluf, o jornalista Márcio Chaer, diretor da revista Consultor Jurídico, o repórter especial Ricardo Amaral, do jornal Valor Econômico, o jurista José Monserrat Filho, mestre em Direito Internacional e editor do Jornal da Ciência, órgão da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a jornalista Liliana Pinheiro, editora da revista República e do site Primeira Leitura, e o colunista e editor de opinião do jornal Gazeta Mercantil, José Paulo Kupfer. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Para você participar do programa, basta usar o telefone. A Shizuka e as companheiras dela estão aqui para atender a sua reclamação, a sua crítica, a sua pergunta no 252-6525, código 11 aqui de São Paulo. O fax é o 3874-3454. E o endereço do programa na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, ministro Marco Aurélio. Boa noite. Sábado agora o presidente Fernando Henrique deu uma declaração dizendo que quem manda no presidente Fernando Henrique é o Marco Aurélio. Creio que referia-se ao senhor. Isso é verdade? Imaginem se eu posso mandar no presidente da República. O presidente tem um humor extraordinário e é, por excelência, um sedutor. Não creio que ele tenha lançado a frase, para revelar o que normalmente ocorre. Agora, o senhor concorda que tem demonstrado realmente independência e faz questão de demarcar território? Na área do judiciário, manda o judiciário, na área do executivo, o executivo? É o que se espera do judiciário, que atue com equidistância, apenas observando a ordem jurídica em vigor. E o que nós temos notado nos dias de hoje é o funcionamento das instituições. O funcionamento do judiciário, o funcionamento do legislativo e o funcionamento do executivo. Isso é muito bom em termos de aprimoramento do Estado Democrático de Direito. Revela o estágio da nossa democracia. Mas, por exemplo, quando o ministro da Justiça diz que vai tomar o chimarrão da paz com o senhor e, enfim, entra em cena ali para tentar acalmar as coisas depois que um representante do Executivo disse que havia, na verdade, um manicômio judiciário. O senhor acha que isso é normal? É parte do jogo? Sem dúvida alguma. Nós precisamos buscar a cada passo o entendimento. E o entendimento deve haver, considerados os poderes da República. Ministro, e quando esses poderes conflitam, como foi o caso recente agora da greve dos professores das universidades. Havia uma ordem judicial para que fosse feito o pagamento, por um absurdo que possa parecer, que você pagar quem esteja fazendo greve, mas havia essa ordem. Agora, a reação do governo foi mudar por decreto o destinatário dessa ordem. Né? Deixou de ser o ministro ameaçado de prisão, transferiu-se essa competência para o presidente. É isso que é o tal manicômio judiciário? Não. Eu creio que a referência a manicômio judiciário tenha decorrido da sobrecarga de processos. É uma luta inglória do advogado-geral da União. Por quê? Porque hoje cerca de 80% dos processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça envolvem o Estado. E refiro-me à União, Estados, municípios, às autarquias e fundações públicas. Doutor Gilmar é o seu maior cliente? Sem dúvida, o Estado. Gênero é o maior cliente do judiciário. Sem personalizar. Sem personalizar. Ministro, seria possível fazer alguma coisa para desafogar o Supremo Tribunal Federal com relação a este acúmulo de ações que o próprio Estado gera?
Precisamos compreender a origem desse acúmulo. Eu ressalto sempre que nós continuamos ainda hoje no rescaldo dos incêndios provocados pelos diversos planos econômicos. Planos elaborados com a participação muito maior do tecnocrata, sem a assistência judicial cabível e jurídica cabível. E aí estamos a julgar ainda controvérsias decorrentes do plano Collor, do plano Bresser. Vivemos uma estabilidade econômica financeira, mas essa estabilidade, ela conflita com uma instabilidade, para mim, mais perniciosa, que é a instabilidade normativa. Acreditamos que podemos corrigir as mazelas do Brasil com novas leis, quando o que nós precisamos realmente é de homens que cumpram as leis existentes. Ministro, o ministro Costa Leite, ele entende que o problema do acúmulo se deve mais ao excesso de recursos, aos recursos abusivos, do que ao número de processos propriamente. O senhor acha que pode-se esvaziar esse volume judiciário limitando os recursos? Eu creio que é possível enxugar os recursos, sem prejuízo do exercício do direito de defesa, sem afastar-se a possibilidade de se corrigir um erro de julgamento. Agora, isso passa pela reforma da legislação ordinária, muito mais pela reforma da legislação ordinária do que pela alteração da Carta da República. Precisamos desburocratizar o processo, como ocorreu relativamente àqueles submetidos aos juizados especiais. Ministro, o senhor acha que essa história começou agora? Eu sei que o senhor é uma pessoa jovem, que evidentemente transmite a história mais contemporânea, mas desde que eu me conheço por gente que se diz que a justiça brasileira é lenta, ou seja, me parece que há uma longa história atrás desses grandes planos aos quais o senhor se refere. Será que isso é verdade ou eu estou exagerando? Quando eu cheguei ao Supremo Tribunal Federal, a distribuição estava em 8.000 processos. Este ano nós vamos distribuir 120 mil processos. Alguma coisa está errada e precisa ser corrigida. O que está errado, ministro? Eu penso que nós precisamos voltar, à nossa educação quando crianças. O exemplo vem de cima. Há de se reclamar do Estado uma postura exemplar, uma postura que sirva de orientação ao cidadão comum. O Estado deve ser o primeiro a observar o arcabouço normativo em vigor. Sim, mas o Estado é tudo isso. O Estado são todos os poderes, o Estado é uma entidade. Quando o senhor fala assim, parece que a culpa não é de ninguém, é daquela coisa que da qual todos nós reclamamos e para a qual todos nós recorremos. E de quem é a culpa de 120 mil processos contra 8 mil em pouco tempo que o senhor está no Supremo? Eu atribuiria a potencialização do combate ao mal maior que nós tínhamos no Brasil, a inflação, e a edição de sucessivos planos econômicos. Nos últimos 20 anos, nós tivemos cerca de 12 planos econômicos editados. Ora, quando surge um novo plano econômico, as dúvidas também aparecem. E as dúvidas conduzem à existência de conflitos de interesse. Agora, o que permite... E o brasileiro só acredita numa solução para o conflito que surja, que é a solução jurisdicional, muito embora reclame com razão, da morosidade da justiça. O que permite que um tecnocrata formule um plano econômico, uma lei, que provavelmente vai criar conflitos, provavelmente está fora da norma jurídica vigente, mexe nela, quebra contratos? O que permite que esse plano entre em vigor? Não ser uma ditadura é estranho para um leigo tentar entender isso. A ênfase maior do objetivo a ser alcançado, atropelando-se os meios, desconhecendo-se, por exemplo, situações constituídas, direitos adquiridos. O senhor acha que, ministro, que esse caso que nós estamos assistindo agora,
da aprovação da chamada flexibilização das leis trabalhistas é um exemplo desse tipo? Vejam, eu sempre disse em sala de aula que em 1943 houve a necessidade de um Estado intervir. E ele interveio, criando a CLT, com uma característica própria, porque de nada adiantaria essa intervenção se continuasse com a potencialização da manifestação da vontade. As normas trabalhistas, elas são obrigatórias, elas precisam ser observadas. O mercado de hoje não é diferente do mercado de 1943. Ele continua desequilibrado, com uma oferta excessiva de mão de obra e escassez de empregos. Qual será a tendência? A tendência será se abrir mão dos direitos mínimos previstos na CLT para se obter o próprio emprego. E essas pessoas vão à justiça atrás desses direitos, caso isso seja aprovado? Pô, talvez podem ir matéria à seja Já há aprovada? um anúncio do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que, editada a lei, introduzindo a flexibilização do direito do trabalho, né, o Conselho ajuizará a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Aí a Corte dirá se o diploma é harmônico ou não com a lei maior que a todos submete. Sua posição sobre isso? Sobre A minha mudança na posição CLT? eu direi quando estivermos julgando o caso concreto. Eu sei que você Mas não tudo pode indica, dizer então, isso. que nós vamos ter mais processos. Não há nada que indique que vai diminuir, porque esse caso, por exemplo, pode gerar Toda vez dezenas, que centenas de é milhares. editada uma lei nova, né, as dúvidas quanto ao alcance dessa lei, elas surgem. E surgem e são dirimidas pelo judiciário. Agora, E é presidente, bom que assim o seja. Eu já Presidente, por ouvi, eu já ouvi advogados dizendo que a contratação no Brasil ela é individual. Portanto, essa lei não poderia existir. Está correto isso? Não, porque Abrir mão a desses Constituição direitos do Federal, contrato individual. ela agasalha o contrato coletivo. Ela dá um grau maior ao contrato coletivo. Agora, a dúvida que surge é essa. Prevendo a Constituição Federal 3 matérias em que possível a flexibilização, salário, e tivemos o acordo agora da Volks chegando à redução dos salários, jornada de trabalho, carga horária semanal e turno de revezamento, é possível o aditamento a essas exceções pelo legislador ordinário, dirá o Supremo Tribunal agora, Federal. presidente, a respeito dessa lei, acho que as pessoas estão concluindo que o alcance normativo dela é praticamente nenhum, já que já existe previsão constitucional para quase tudo a fazer. Agora, ela tem um aspecto que eu gostaria que o senhor comentasse, que me parece inédito, que é a previsão de que o acordado prevalecerá sobre o julgado, sobre o legislado. De que um acordo pode valer mais do que a lei. Há precedente disso na nossa história legislativa? Eu não posso admitir que se esteja discutindo tanto em torno de uma lei inócua, em torno de dispositivos que não terão uma eficácia maior. Mas o princípio, presidente? Agora, o princípio básico é esse. Buscou-se com a CLT corrigir uma desigualdade. E aí colou-se aos dispositivos da CLT uma característica, que é a característica que afasta, quanto aos direitos mínimos, a vontade em si do trabalhador. Ou seja, o que é assentado é que essa vontade é viciada quando ela está direcionada a direitos que fiquem aquém daqueles garantidos pela legislação trabalhista. É isso. Está indicado, né? Agora, ministro, o senhor mesmo disse que é uma tendência da população brasileira recorrer cada vez mais ao judiciário. E é até um aprendizado da democracia. A nossa democracia é recente e é salutar que as pessoas vão ao judiciário perguntar qual é o meu direito. Já que tantas são as leis, tantos são os planos econômicos, tantas são as novidades que cada gestão administrativa pública acaba criando, né? Então, eu pergunto ao senhor, haveria soluções do tipo aumentar o número de ministros no Supremo Tribunal Federal, porque são apenas 11 desde que o tribunal foi criado. Uma outra questão que também é muito importante é a forma de escolha
dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, o provimento dos cargos. Eu sei que o senhor tem uma proposta de colocar o judiciário, o legislativo e o executivo numa espécie de rodízio para o provimento desses cargos. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho essa proposta. O ingresso em juízo é uma garantia constitucional e é algo que diz respeito em si à cidadania. Fazer justiça pelas próprias mãos, né? A procuradora sabe melhor do que eu que é crime. É um tipo penal, né? A questão em si da magistratura e a questão da composição do Supremo Tribunal Federal. O que nós temos hoje? No Superior Tribunal de Justiça há um sistema que se revela mais seguro, já que o próprio tribunal faz uma triagem quanto àqueles que devem ocupar cargo no tribunal. No Supremo Tribunal Federal, não. Nós temos a indicação livre pelo presidente da República, a aprovação pelo Senado, a nomeação e a posse. Há um fator que conduz a uma mudança, né, desse esquema. É que nós teremos, no primeiro semestre do próximo mandato do presidente da República, a ser eleito em 2002, 3 vagas no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, em abril de 2003 surgirão 3 vagas. Em 2004, ainda no primeiro mandato do próximo presidente, mais uma vaga. E em 2006, também no primeiro mandato, né, a 5ª vaga. Com a que se avizinha, que é a vaga do ministro Nélio da Silveira, né, nós já temos aí a maioria absoluta. Será que convém ter-se no Supremo Tribunal Federal maioria absoluta de integrantes indicados por um único presidente da República? Presidente, eu queria fazer duas provocações aqui, Marco, por favor. Essa indicação significa que essas pessoas, de alguma forma, vão dever obediência ao presidente? Porque o senhor, por exemplo, foi indicado pelo presidente Collor, não foi? De forma alguma. Eu costumo dizer que os agradecimentos quanto a uma nomeação devem ocorrer antes mesmo da posse, uma vez sacramentada a nomeação. Sim. E no tocante ao presidente Collor, eu me lembro muito bem que um grande jornal de São Paulo, a Folha de São Paulo, estampou, depois de um julgamento ocorrido no Supremo Tribunal Federal, que os 2 ministros indicados por ele o tinham decepcionado. Agora minha provocação. Quanto à autoaplicabilidade daquele limite dos juros reais. Tá. Ou seja, a impossibilidade constitucional de cobrar-se juros reais acima de 12% ao ano. Tá, agora, já que o senhor está já feita até historicamente essa ressalva de que não existe ou pelo menos no seu caso, e no caso do ministro Gilmar, não existiria uma ligação automática entre presidente e ministro indicado por ele, eu queria fazer 2 provocações. A primeira é que se fosse outra a maneira de se indicar, que não a indicação pessoal do presidente da República, se o senhor seria hoje ministro e presidente do Supremo. Que chance teria o senhor? E a segunda provocação, já avisei que é difícil. Não, se fosse outro. E a segunda provocação já que o principal argumento do senhor, embora a emenda, a proposta legislativa seja do senador Eduardo Suplicy, para acolher essa sua ideia, por que essa ideia vem agora quando existem 6? Não lhe parece uma tese casuística? Já que se sustenta não na questão da capacidade, da qualidade do executivo para indicar, mas na questão fortuita de que o próximo presidente da República poderá fazer a maioria. Isso é uma casa histórica. É interessante perceber-se que a proposta é de um parlamentar do PT, numa oportunidade em que se aventa até mesmo, né, o êxito do PT nas eleições de 2002. Né? Isso revela, talvez, aí um móvel diverso do que aquele que se imagina. O que se quer, né, com uma modificação, ele pode estar pensando em perder também, ao sistema uma segurança maior na escolha daqueles que devem compor o órgão de cúpula do judiciário. Nada mais além do que isso.
E a primeira o senhor não vai responder. A primeira... A primeira provocação de ordem mais pessoal, o senhor não vai responder. Quanto aqui? Quanto Sim. Que chance teria o senhor? Eu fui o primeiro juiz do trabalho ao chegar ao Supremo Tribunal Federal. E meu nome foi lembrado para as 3 vagas anteriores, aquela que preenchi, ainda na época do governo do presidente Sarney. Não houve o êxito da comunidade jurídica trabalhista e eu não fui nomeado. Posteriormente, acabei sendo nomeado. E aí o presidente Collor tinha, inclusive, a bandeira contra o nepotismo. O que fez Sua Excelência? Endereçou ofícios aos 2 tribunais superiores, ao TST e ao Superior Tribunal de Justiça, pedindo a indicação. O Tribunal Superior do Trabalho disse que o candidato da corte era eu. O Superior Tribunal de Justiça não indicou um integrante. E não indicou porque havia vários integrantes que gostariam de chegar ao Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Eu lembro perfeitamente, nessa época, eu fiz notícia a respeito disso. No governo Sarney, o senhor era um dos 2 nomes que estavam na... Márcio Chaé, diziam à época que eu era primo do maior desafeto do presidente Sarney. E aí nós temos um equívoco, porque eu não sou primo de Fernando Collor de Mello. Ele é que é meu primo, porque ele é mais novo do que eu, infelizmente. Agora, ministro, aproveitando aqui essa brechinha, nós estamos falando das relações do judiciário com o executivo, que é hipertrofiado nesse país, né? Com um legislativo que é atrofiado, que aprova tudo quanto é lei do executivo, de interesse do executivo. Agora tem uma relação com outro poder do judiciário, que é a imprensa. Nós fizemos um levantamento com as 4 maiores empresas jornalísticas e descobrimos que há, neste momento, 1.237 ações indenizatórias por dano moral contra jornais e jornalistas, né? Recentemente, o juiz Beethoven, da Vara da Infância aqui em São Paulo, ele obteve um primeiro ganho na primeira instância da Rede Globo de 5 milhões de reais. Está penhorando o prédio e tal. Da Record ele obteve 1 milhão e da Isto É 800 mil. As 2 maiores indenizações pagas até hoje pela Veja foi no valor de 300 mil reais a 2 juízes. O jornal Debate de Santa Cruz do Rio Pardo foi condenado pelo STJ, inclusive, a pagar 400 mil reais, um jornalzinho desse tamanhinho. O José Maria de Melo Porto, que o senhor bem conhece, ele já obteve condenações contra a Danusa Leão, contra o Jornal do Brasil, contra o Roberto Figueiredo, diversos. Bom, nós temos tido, entre as maiores indenizações desse país, para juízes. Está havendo algum problema entre a imprensa? Não vai me processar. Está havendo algum problema entre a imprensa e o judiciário, ministro? Eu creio que não há uma visão fidedigna do judiciário. Sou partidário da disciplina americana quanto à responsabilidade em si da imprensa, relativa ao homem público. O homem público, ele é uma vitrine. O homem público é, acima de tudo, um servidor, deve contas ao contribuinte. E é preciso que haja o acompanhamento da atividade desenvolvida pela imprensa. Cabe a responsabilidade da imprensa pelos excessos? Cabe, mas aí nós deveríamos ter a ótica segundo a qual essa responsabilidade só deve existir quando a imprensa antecipadamente sabe que o fato a ser veiculado não é verídico. Fora isso, eu não vejo como se caminhar para a responsabilidade da imprensa. Agora, teve um crescimento, né? Quer dizer, as críticas ao judiciário parece que cresceram na mesma proporção das condenações à imprensa. O senhor não vê nenhuma relação nisso? Um antagonismo não vejo. Não tem uma queda de braço aí, não? Julgo a todos por mim. E eu jamais partiria para uma retaliação. Gostaria de emendar aí. O Poder Legislativo, bem ou mal, ganhou seu código de ética.
foi um avanço, né? Não é perfeito, mas foi um avanço. O Executivo é muito bem vigiado pelo Ministério Público, a gente vê todos os problemas. Quem vigia é o Judiciário. Nós precisamos no Judiciário de um órgão de cúpula, de um Conselho Nacional da Magistratura. Nós precisamos afastar a glosa quanto a desvios de conduta do âmbito do próprio tribunal a que esteja integrado aquele que cometeu o deslize. Tarda a criação do Conselho Nacional da Magistratura. O senhor acha que a TV do Judiciário, que é uma proposta para o próximo ano, pode funcionar de alguma forma como o olho do cidadão sobre isso, ou é mais um palanque para o Judiciário aparecer? O Judiciário não precisa de palanque. Nós precisamos, sim, aproximar o Judiciário do povo. E precisamos revelar que não vinga o que se proclama, que é a impunidade. Ou seja, a TV Judiciário implicará a transparência do que vem sendo feito pelo Judiciário em benefício da paz social. A primeira medida que o senhor tomou, se não me falha, não digo a memória, mas pelo menos a notícia que li na Gazeta Mercantil, foi justamente a de publicar a pauta do Supremo, não é isso? Ou divulgar essa pauta. A pauta sempre foi publicada. Sim, Nós passamos a inserir as matérias. Sim, e torná-la mais fácil fácil de passamos compreender. a inserir as matérias? Porque quase sempre nós temos muitos processos envolvendo a mesma matéria. E com isso nós viabilizamos o acesso ao julgamento pelos representantes processuais das partes dos demais processos. Nesse mesmo raciocínio, o senhor defende a súmula vinculante, quer dizer, a adoção da mesma, não sei como é que a gente traduz isso para o português, mas da mesma, que uma decisão inspire as outras decisões em instâncias inferiores, se é que eu não estou falando um erro aí? Somente acredito no ofício judicante a partir da espontaneidade, atuando cada qual em harmonia com a própria consciência. Como é que nós podemos O que traduzir isso? será em si a súmula vinculante? A meu ver, será uma verdadeira bateção de carimbo. E corremos o risco, porque a tendência do homem, diante de uma grande carga de serviço, é a acomodação. Nós corremos o risco de haver a generalização das hipóteses, de julgar-se casos sem se atentar para as peculiaridades do processo. Cada processo é um processo. Não vejo com bons olhos a súmula vinculante. Ministro. Você não acha que há recurso demais subindo para o Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, não seria possível obstar esses recursos nas instâncias inferiores, no Tribunal de Justiça? Porque hoje em dia qualquer matéria constitucional acaba indo para o Supremo Tribunal E Federal. há um grande problema, é que o recurso é interposto no Tribunal de Origem, que prolatou a decisão atacada, e aí nós temos um crivo exercido pelo presidente do tribunal. Mas se esse crivo for negativo, se esse crivo implicar a negativa de sequência do processo, cabe um recurso. E já esse segundo recurso não pode ser alvo do trancamento. É verdade. Então é um círculo vicioso. Mas não seria o caso, sempre, então, quando a controvérsia não sobe ao Supremo com capa amarela, que é a capa do recurso extraordinário, sobe com capa azul. Ministro, Talvez possamos pensar em algo, né, para evitar isso. nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a instantes. Estamos de volta com Roda Viva, esta noite entrevistando o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio de Mello. Para você participar do programa, o nosso telefone é o 11, código aqui de São Paulo, 252-6525. O fax é o 3874-3454. O endereço da internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Ministro, duas perguntas sobre o mesmo assunto. Geraldo Beloso, de São Paulo, que é aposentado, e Ana Maria Maio Liciardi, secretária executiva e empresária em Santo André, querem saber por que da sua decisão de mandar soltar o banqueiro Salvatore Cacciola. Afinal de contas, diz o Luiz Licciardi, eu falei, e a Ana Maria também,
Sabemos que a sua experiência e a sua visão são grandes e seria lógico que depois que ele faria o que fez, ou seja, sair do Brasil. É a mesma sentido a pergunta do Geraldo Veloso, que pergunta se o senhor não sabia que ele tinha nacionalidade italiana e que era mais do que previsível que fugiria para a Itália. O acusado, o simples acusado Catiola, vinha respondendo ao processo em liberdade há 18 meses e comparecendo a todas as convocações do judiciário. E vinha respondendo a esse processo com outros 11 réus, todos soltos, acusados do mesmo crime. Indaga-se, nesse contexto, assentado o princípio da não culpabilidade, sem um fato novo ponderável, poderia haver a prisão precoce, antes da sentença, antes do decreto condenatório transitado em julgado, apenas por ele ter dupla nacionalidade? Essa exceção não é contemplada pela nossa legislação. Mas o senhor concorda que esse tipo de decisão e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, a publicidade que foi dada a ela reforça a sensação na opinião pública de que há a impunidade de dizer, poxa, o banqueiro roubou e está vivendo bem na Itália. E aí vão jornalistas lá na Itália e entrevistam o banqueiro. Isso não pesa na hora do juiz decidir, é isso? A repercussão em si, não. Eu costumo dizer que o juiz não pode julgar pela capa do processo ou pela repercussão que a decisão possa ter junto à sociedade. Ele deve julgar considerados os fatos contidos no processo e a legislação de regência. Agora, se não tivesse sido decretada a prisão preventiva, porque a culpa não estava formada, ele não teria impetrado o habeas corpus, não teria havido a concessão da liminar, nem tampouco a fuga. Uma outra pergunta que aqui diversos telespectadores fazem, eu vou apenas citar o nome de todos, porque são várias questões em torno do mesmo tema. José Luiz Osório Galucci, que manda pela internet, Maria Cláudia também, que manda pergunta pela internet. Eu peço que os telespectadores indiquem de onde é essa pessoa. Ana Paula de Campinas, mais outra pergunta de André Tavares e também de Maria Augusta, querem saber quando serão pagos precatórios alimentares, alguns deles desde 1997, é o caso de um aqui, outro também em 1997, menciona a Maria Cláudia que o governador de São Paulo pagou os precatórios não alimentícios do senhor JJ Abdala e não pagou os da família dela. Enfim, como é que se resolve esse caso? Há 3.000 processos, se também não me falha a informação, no Supremo relativos ao pedido de intervenção em estados por causa do não pagamento dos precatórios. Essa é a principal bandeira da presidência hoje do Supremo Tribunal Federal. E nós temos aí algo que estarrece. O particular condenado e citado para satisfazer uma sentença, ele tem 24 horas como prazo máximo para depositar a importância. O Estado tem 18 meses e, mesmo assim, não vinha cumprindo, né, as sentenças judiciais. Precisamos mudar no Brasil essa cultura, já que o desgaste maior é para o próprio judiciário, já que se tem algo que deixa, né, decepcionado o credor, que aguarda, como eu disse, do Estado uma postura exemplar. Agora mesmo cogita-se da transferência dos depósitos judiciais para uma conta especial e a utilização de uma percentagem no pagamento dos créditos alimentícios ou alimentares. Mas há algo no projeto que me assusta muito e que dará margem à utilização desses recursos com finalidade diversa. É que se cogita do emprego preferencial na liquidação desses débitos, quando, na verdade, essa transferência dos depósitos judiciais somente se justifica se houver a utilização exclusiva no pagamento desses créditos. Agora, há vários estados que reclamam, e aparentemente com razão, de precatórios que são absurdos. Quer dizer, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, trechos da Serra do Mar que não tinham nenhum valor comercial e que foram avaliados por fortunas
né? Precatórios milionários realmente. Como é que se contrabalança isso? Quer dizer, de um lado, a situação de, às vezes, famílias que têm que receber um precatório alimentício ou alimentar pequeno, de até menos de R$10.000, e em outros casos, gigantescos. Para a justiça é tudo a mesma coisa. Para a justiça, depois de transitada a sentença, tudo é a mesma coisa. Mas acabamos de falar, né, sobre a parafernália de recursos. Será que o Estado não teve a oportunidade de defender-se? Eu creio que se defendeu. E se devemos presumir alguma coisa em relação a uma sentença transitada em julgada, é o acerto e não o desacerto. Ministro. Por favor, ministro. É um antiquíssimo ditado, bem brasileiro, que diz assim: de urna eleitoral, de barriga de mulher, de cabeça fim de Com juiz, a nunca eco- se sabe o com que a vai eco, sair. não As mais modernas barriga de tecnologias mulher. já resolveram um terço desse problema. De barriga de mulher, já se sabe com ultrassom o que vai sair. Mas de cabeça do juiz brasileiro, certamente não se sabe. A minha pergunta tem a ver com o impacto disso, a consequência disso para a própria economia, na geração de incertezas para o investimento e para o empreendedor abrir ou tocar o seu negócio. Vou lhe dar um exemplo mais ou menos recente. Tem a ver com risco moral, com situações bem claras. Recentemente, o STJ, se não me engano, eu não sou muito familiarizado com as coisas do nosso judiciário, decidiu que aquelas pessoas que tinham feito contratos de leasing de automóvel com cláusula cambial antes da mudança do nosso regime de câmbio em 99, que reclamaram que foram pegas de surpresa, que o presidente tinha garantido que isso não iria ocorrer, enfim, deu ganho a essas pessoas, considerando que houve uma mudança superveniente no contrato. Bom, eu lhe pergunto assim, eu sou uma pessoa mais ou menos bem informada e fui comprar o meu carro no crédito direto e olhei aquilo ali e vi. No financiamento do crédito direto, a juros fixos, a taxa fixa, eu pagaria 6% ao mês de juros. E tinha a possibilidade de um contrato com variação cambial de 1,5% mais variação cambial. Eu, bem informado, honesto, bem intencionado, falei assim, bom, a situação econômica está meio conturbada, esse câmbio pode mudar, eu vou pagar os 6%, que não tem problema. Os 6% que eu fico garantido. O outro, talvez ingênuo, talvez mal informado, ou quem sabe mal intencionado, conhecedor do funcionamento dos nossos juízes, falou assim, sabe uma coisa? Vou entrar nesse 1,5% mais o câmbio, porque na hora H os caras vão me dar ganho nessa história. E aconteceu exatamente isso. Eu olhei para o lado, quando isso foi confirmado por sentença, lá em cima, lá em Brasília, e disse, sou um otário. Mais do que ser um otário, eu digo, eu vou entrar nessa onda e vou ser malandro nesse país, vou ser esperto, porque o esperto aqui leva vantagem, inclusive na lei. O senhor pode me dizer, já que o senhor criticou os tecnocratas, e eu não sou defensor deles, se os juízes, se os magistrados também não levam em conta os impactos econômicos das suas sentenças e não querem saber disso, deveriam levar em conta isso? Hoje em dia, se eu quiser fazer um leasing cambial, eu não consigo, porque não há empresa maluca que me forneça esse negócio, porque vai ser prejudicada lá na frente, vai ter um grande problema. E quem investe aqui olha para a maneira como funciona o nosso sistema e diz assim, ali eles são paternalistas, eu não vou entrar nessa. E vou lhe dizer mais, uma pesquisa recente do IDESP, que é um instituto aqui de São Paulo conhecido, pesquisou com magistrados como é que eles julgavam. 80% deles disse que, em nome da justiça social, que a justiça social justificava decisões que violassem os contratos. O que o senhor me diz sobre tudo isso? Paga-se um preço por se viver em uma democracia. E esse preço é o respeito ao que estabelecido, e ao que estabelecido normativamente.
Tinha um Agora, contrato nesses perfeito. casos, Tinha um contrato perfeito. nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça julgou o contrato firmado e atentou para o desequilíbrio marcante que levaria, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a um enriquecimento sem causa. E aí ele distinguiu entre contratos financiados com a captação de moeda estrangeira, né, e contratos financiados com moeda nacional. Mas quase todos eram com, claro, moeda estrangeira. Inclusive, o caso que foi para lá era com moeda estrangeira, obviamente. Quer dizer, eu lhe pergunto, eu devo ser, então, esperto? Não, Porque eu vou ter vantagem nisso. deve simplesmente atentar para o que está previsto e contratar segundo o que está previsto. Agora, a vida em sociedade pressupõe a observância da ordem jurídica. Se a ordem jurídica viabiliza a interpretação do contrato, né, e o enquadramento desse mesmo contrato, né, evidentemente não há nada a criticar. Presidente, vocês estão falando aí de insegurança jurídica, que é algo que o senhor já disse, até que afeta, de fato, eu acho que o Zé Paulo, quando ele quis falar das relações contratuais, afeta até o nível de investimento, as decisões de investimento do Isso país. Está no custo Brasil? Está no custo Brasil. Evidente. Agora, isso aí não seria, ministro, uma cumplicidade, uma associação cúmplice do excesso de legiferação por parte do Executivo, da omissão do Legislativo em determinar certas regras que caberiam a ele, com a lei de greve, por exemplo, a greve de funcionários, até hoje não foi regulamentado isso, e dessa posição política do Judiciário, que às vezes julga politicamente, não julga sempre a letra fria da lei. Perdoe-me. Não é uma conspiração dos três? O Judiciário não atua politicamente. Vamos dar um exemplo aqui? O Judiciário atua, como eu disse, a partir do que está estabelecido. Agora busca implementar a almejada justiça. Busca dar a cada um o que é seu. Agora, quando eu digo falar juridicamente, é olhar não somente a letra da lei, mas fato. A gente tem um exemplo recente aqui que foi polêmico, que foi a questão da medida provisória do racionamento de energia. Essa medida provisória, ela é frontalmente contrária a uma legislação, salvo engano, ordinária, que é o Código de Defesa do Consumidor. Legislação complementar, perdão. Né? Constitucional complementar. Houve uma decisão ali, houve um julgamento ali, a maioria do Supremo, acho que o senhor não se incluiu nisso, eu não me lembro do seu voto. Eu acompanhei o relator, não assentando a inconstitucionalidade da medida provisória. Mas foi vencido. A ilustrada maioria tem sempre razão. Proclamado o resultado, evidentemente, esse é o resultado correto. Até o senhor é que proclama. Sim, eu não estava, já estava. Mas já estava na presidência, fui o último voto, poderia muito bem ter aderido à corrente majoritária, mas me curvei à própria consciência. Mas então vamos falar de um outro assunto, ministro, que também, de alguma forma, para o cidadão comum, acho que é difícil entender a posição do Judiciário, eu diria até que é a posição do senhor, no caso, que é a questão do teto salarial, né, para o funcionalismo. Quer dizer, se o que eu li por aí está certo, o teto salarial é a tentativa de reduzir os gastos com o funcionalismo e estabelecer uma norma que diz, mais do que X não se pode ganhar. E se eu não estou enganado, o senhor é favorável a um aumento desse teto salarial, inclusive não necessariamente igual em todos os níveis. Quer dizer, o Judiciário poderia ter um, o Legislativo poderia ter outro e o Executivo poderia ter outro. Estou correto ou me enganei aqui? Nós temos em vigor a emenda constitucional número 19, que prevê teto único. Sim. Mas essa emenda é de 98 e até hoje não houve o consenso para encaminhamento do projeto, objetivando fixar o subsídio do ministro Supremo Tribunal Federal. Agora, o que nós precisamos no Brasil é de uma arrumação nesse setor público, o setor remuneratório. Nós temos um verdadeiro deboche nacional, com inversão de valores. Basta considerar-se que podemos ter servidores, e temos hoje em dia, ganhando o dobro, o triplo do que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. Vencimentos e promoções. Agora, evidentemente, vamos aguardar o julgamento de uma ação já ajuizada contra a emenda 19
para saber se ela é ou não constitucional no que prevê essa inviável iniciativa conjunta dos presidentes do Supremo, presidente da República, presidente da Câmara Por que e do inviável, Senado ministro? Federal. Por que inviável? Inviável porque não se chega a um valor. E não se chega a esse Mas não é pelas valor... pessoas, não é pela individualidade desses presidentes de Não, poder, não, que tu não, está querendo dizer. não há o consenso político em torno de uma quantia. E há um receio muito grande em se ter algo com eficácia retroativa, apoiando as situações constituídas e que revelam percepção muito acima, O senhor né, fala receio do que político se de pode tirar de quem já imaginar está pelo recebendo, teto. das consequências de tirar de Sim, quem já está sim, recebendo. é daqueles que têm uma situação Isso mais existe- favorável isso existe nos três do que a poderes? revelada por um possível teto. Mas não sai tudo do mesmo bolso, quer dizer, não é do bolso do contribuinte em geral que sai o dinheiro para pagar, seja do executivo, do legislativo, do judiciário. Quer dizer, não são os contribuintes que pagam isso, não seria lógico Mas que são todos bolsos tivessem... diferentes que recebem. Sim, mas não seria lógico que quantidade tivesse o diferente. mesmo Não, são nível? carreiras questão diferentes, está são justamente carreiras aí, diferentemente né? estruturadas. Agora é das preciso haver um teto. O que nós não podemos continuar é com esse estado de coisas, com uma inversão de valores. Mas, ministro, O senhor acha há demagógico alguns esse funcionários públicos que ganham realmente muito, mas com base em leis que existem e estão em vigor. Eles não estão ganhando ilegalmente. Então, existe toda uma legislação ganhando que imoralmente. propicia alguns funcionários a incorporarem gratificações, dobrarem gratificações, enfim, com o decorrer do tempo vão incorporando aos seus salários, então, uma quantia maior, né? Não seria o caso, então, de lidarmos com essa legislação de alguma forma, quer dizer, reformar isso? Porque dá a impressão que os funcionários estão saqueando o erário, estão ganhando irregularmente, mas, na verdade, estão todos amparados em leis. Sim, mas vamos falar, Aí é que irregularmente está- não, aí é mas que está a imoralmente questão. Bom, sim. mas não, é uma outra questão, mas então É a vamos diferença entre cuidar o da lei legítimo também. e o legal e o Então, legítimo. mas a lei ainda está em vigor, essas leis estão em vigor. Aí é que né? está a questão. Nós temos um fator que é a segurança jurídica. E a segurança jurídica, ela direciona no sentido do respeito às situações legitimamente, segundo a legislação da época, às situações alcançadas. É porque a lei mudou. Isso é O que não fundamental. muda é o princípio do Agora, precisamos consertar, né, a questão remuneratória, precisamos, mas com um termo inicial, a partir da nova legislação. Ministro, deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre um outro aspecto. É o seguinte, o senhor falou ainda há pouco que é preciso aproximar o Supremo do cidadão comum, da população, do povão brasileiro, digamos assim, né? Nesse aspecto, a sua posição, o que o senhor disse, parece O muito... judiciário em geral, né? Sim, judiciário em geral. Se aproxima muito com o problema da ciência no Brasil. Um dos grandes problemas da ciência no Brasil é chegar perto do grande povo. Ou seja, é a luta que está se travando atualmente, entre outras instituições, pela SPPC, para a divulgação científica, a luta contra o analfabetismo científico, que é uma necessidade brutal, tendo em vista o ritmo de desenvolvimento da ciência hoje no mundo, né? Então, eu lhe perguntaria que esforços poderiam ser feitos exatamente porque isso seria, sem dúvida, uma grande revolução, como seria na ciência, seria também na atividade jurídica, criar pontes, criar métodos, criar caminhos para aproximar o povo e para aproximar a justiça do povo e o povo da justiça, para crescer a consciência jurídica da população brasileira, como o paralelo que eu estou fazendo com a ciência, que me parece muito, Sem dúvida. muito apropriado. Isso é possível. E o exemplo está aí, os juizados especiais, em que a parte pode comparecer, né, sem a representação pelo profissional da advocacia. Agora, creio que o Estado precisa atuar como um grande todo. Indaga-se, por que não temos até hoje, passados 13 anos da vigência da Constituição Federal, as defensorias públicas devidamente constituídas? Para a prestação de assistência jurídica e judiciária aos necessitados, aqueles que não podem contratar um advogado sem prejuízo do próprio sustento e o sustento da família.
Agora, creio que essa aproximação que Por que que não? preconizo, Por que isso não ela, é feito? ela visa revelar que os conflitos entre os cidadãos podem ser resolvidos e devem ser resolvidos pelo judiciário. Agora, Ao Miguel, fim, a última trincheira do cidadão. O presidente, que o isso é senhor uma acha leitura... dessas tendências do direito alternativo que são tão faladas? Nas próprias reuniões da SPPC, em geral, aparecem dezenas de pessoas falando É em soluções. inimaginável cogitar-se de direito alternativo. Que critério viria a prevalecer? O critério pessoal do juiz? A insegurança seria brutal. Eu costumo dizer que não podemos partir para um positivismo maior, para uma bateção de carimbo. A interpretação da lei é um ato de vontade. Para ter direito E alternativo. nessa interpretação busca-se, né, implementar o conteúdo da lei, chegando-se, portanto, à feitura da justiça. Presidente, agora, voltando ao início da pergunta do Monserrat, não seria possível também, até porque o senhor mencionou que existe na Constituição, mas não na realidade, a Defensoria Pública, né? Outra coisa que existe na letra, mas que não funciona, que são também as varas de execução penal. Ou seja, é a justiça para o pobre. Justiça para pobre não existe. Acho que a questão não devia ser vista não como um defeito do judiciário, mas uma leitura da nossa própria injustiça social. Por isso é que precisamos mudar a ótica. Nós precisamos olhar para os menos favorecidos pela sorte. E como é que você faz isso? Essa não deixa de ser uma decisão política. Uma atuação conjunta dos poderes do Estado. Uma atuação do Estado, por exemplo, organizando a Defensoria Pública. Vejam, agora nós insistir, não é tivemos falta a de vontade posse de política? 85 defensores públicos, né, da União. Esse número é suficiente? É suficiente a uma atuação, e mesmo assim restrita, em Brasília, mas não no território nacional. Mas Ou onde é que seja, nós precisamos Onde é que está de o uma... obstáculo que impede que se crie mais defensorias públicas? Não sei, uma vontade política. De quem? Talvez o tema não seja eleitoreiro. Mas isso é decisão Não, do devolve- Executivo? Executivo, De não? quem, né? Sim, e aí, Só voltou a politizar o claro, debate. a criação não depende do judiciário. Ao contrário, o judiciário, né, aplaudiria, né, a estruturação como devido das defensorias públicas em todas as unidades da federação. Recentemente, num congresso de juristas em Florianópolis, o desembargador Hamilton Bueno de Carvalho, do Rio Grande do Sul, deu uma declaração que virou manchete de jornal, dizendo que só pobres e pretos vão para a cadeia no Brasil. E ele provocou risos ali na plateia. O senhor concorda com essa declaração? Não, não é bem assim. Nós notamos que as instituições vêm funcionando. Agora mesmo, acabamos de citar o caso do Catiola, em que foi implementada uma ordem de prisão, a meu ver, com a devida vênia, precoce, assodada, quando ele respondia ao processo em liberdade, sem transgredir normas penais, há 18 meses, juntamente com os demais réus. Nós tivemos o afastamento, por exemplo, de vários senadores. Mas a justiça não é igual para todos no Brasil, o senhor acha que é? A justiça em si é quando acionada. Evidentemente, nós não temos a atuação de ofício. Nós dependemos muito, no caso da ação penal, nós sabemos que a titularidade é do Ministério Público, e o Ministério Público vem atuando de forma satisfatória. Agora, para mexer com a corporação, presidente, o senhor conhece algum precedente, num caso que tivemos semana passada, um juiz do TRF de Mato Grosso, que foi condenado, agora, salvo engano, no STJ, que é a instância disso, acusado de prevaricar com sentenças. Foi afastado, Antônio Costa. um juiz, não sei se de Mato Grosso, do estado, né? TRF. De Ele é Mato aqui de Grosso. São Paulo, Ah, TRF, de São Paulo, terceira TRF de São região. Paulo. A origem dele é TRF, Mato A origem que é Mato Grosso. É o sinal de que os tempos são outros. Mas não é a exceção que confirma. Isso é que eu queria que o senhor me dissesse. É um sinal de que estamos mudando ou é a exceção que confirma a regra? É exceção, Ou por que- porque não- é exceção nós não porque temos nós precedentes. temos também, no campo das exceções, né, aqueles que claudicam.
O que parece inédito é a decisão do tribunal, do STJ, né, contra o membro. Não me parece que haja ineditismo nenhum nessa suspeita generalizada de que juízes prevariquem com sentenças. Né? Mas então, a suspeita generalizada, ela decorre também da maledicência. O juiz está sempre a descontentar uma das partes do processo. E dificilmente a parte que sucumbe, que perde a ação, ela se convence do acerto da decisão proferida. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado na apuração dos fatos. Agora, logicamente, se o Superior Tribunal de Justiça chegou a essa medida extrema, que é a medida de afastamento realmente inédita de um integrante de um tribunal, é porque ele teve base para tanto. Ministro, Marcos, nós não temos faculdades de direito demais? O último número que eu vi ultrapassava 350. até analfabeto está entrando, né? Exatamente. Em nono lugar. Em nono lugar. Uma outra coisa que se nota nas faculdades de Direito é, por exemplo, falta de especialização, falta de mestrado e doutorado. Uma das atividades na faixa científica brasileira mais fracas, em geral, é exatamente a pesquisa na área jurídica. Nós temos alguns doutorados excelentes, mas diante do panorama geral é muito pobre, é considerado muito pobre. Como é que o senhor vê o ensino jurídico no Brasil hoje? Quase sempre o estudante de direito, ele está compelido, porque a vida econômica é impiedosa, a trabalhar. E ele não tem, por parte do Estado, um financiamento, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, em que ele é financiado, ele firma um contrato e depois ele efetua o pagamento do que devido. Isso não é só estudante de direito. Qualquer estudante brasileiro Sim, está em na mesma geral, situação. em geral. É um problema, Mas em outras áreas há de mais, sistema. há mais pesquisa, enfim, é isso que ele está querendo perguntar. Não é só por que na área jurídica nós somos Mas fracos para que nisso. haja mais pesquisa, é preciso que se viabilize tempo para essa pesquisa. Será que não se acha que a ciência jurídica seja uma coisa passível de pesquisar, Não, de ao ter contrário. teses? Ao contrário, o aprimoramento em qualquer área, né, é importantíssimo. Claro. E Doutor Gilmar, é eu infindável. Queria lhe perguntar uma coisa bem leiga, o senhor me bata se eu estiver errado. Não, imagina. Por que que patrão, mau patrão, não pode ir preso? Quando não paga, quando não cumpre a sentença, quando não faz nada. No campo patrimonial, É. porque Não, nós não podemos voltar ao direito romano. Quando, né? quando Simplesmente o por isso, empregado né? vai à justiça, tá certo? Ganha todas as coisas e o fulano não paga, para mim ele tinha que ir preso. Não se executa a Não, sentença. não, não. O que se tem é responsabilidade patrimonial. Senão nós vamos voltar ao direito romano, em que o devedor respondia com o próprio corpo, né, pelo débito. Seria um E como é que retrocesso. faz com um empresário desses, mau patrão, que passa tudo o que é seu para o parente, para o testa de ferro, não sei o quê, e no final aparece com coisa nenhuma? Mas há meios para se coibir isso. Tem E mesmo os meios? meios estão na legislação. Tem meios mesmo para isso, ministro? Existem meios, e nós temos a responsabilidade, nós temos a sequela, são buscados os bens do devedor, ainda que E se ele transferidos. passou Por isso todos os existe bens pra a fraude a credores, a simulação, que são glosados pelo direito. Mas como é que o trabalhador individualmente, os exemplos a que ele está se referindo, certamente são de recursos individuais, de trabalhadores da Justiça do Trabalho. E nesse caso eu acho que não há precedente de se comprovar a fraude em assuntos assim. Eu acho que esse é o Aí espírito a da pergunta falha do- está na assistência jurídica e judiciária, que deveria ser prestada pelo Estado. Não estaria na esperteza ou pelo tributária sindicato também, que na congrega a esperteza categoria tributária, profissional. não estaria na leniência do Executivo também não fiscalizar esse tipo de esperteza tributária Não, a qual porque se referiu? não cabe em si, né, ao Executivo interferir Não, nessa digo no processo. relação, que é uma relação estritamente privada. Mesmo porque a administração pública, ela se submete ao princípio da legalidade. Ela só pode fazer o que está autorizado em lei. Ministro, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já já. Pois não. É do tipo.
Bem, nós estamos de volta com Roda Viva, hoje entrevistando o presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello. Nosso telefone é o 11, código aqui de São Paulo, 252-6525 e o fax 3874-3454. O endereço do programa na internet, rodaviva@tvcultura.com.br. Ministro Jorge Bosco, de Porto Alegre, pede a opinião do senhor sobre a seguinte declaração do presidente Fernando Henrique Cardoso para o jornal Zero Hora. O presidente pediram a ele o comentário sobre a decisão do juiz Luiz Cristiano Enger Aires, de Passo Fundo, que negou reintegração de posse aos proprietários da fazenda Rio Bonito de Pontão, no Rio Grande do Sul, que, desconfio eu, havia sido invadida pelos sem terra. O presidente disse: vi com muita preocupação o fato dos juízes dizerem: neste caso, fico do lado do social, estou do lado do social, não faço outra coisa, diz o presidente, mas a lei tem que ser respeitada. Na medida em que se diz arbitrariamente o que é bom para o social, se vira um ditador. E ditador não precisa ser presidente, o juiz vira ditador, o secretário da Agricultura pode virar um ditador. Eu presumo que a decisão do magistrado esteja apoiada não só nos fatos da causa, como também no ordenamento jurídico. E tenha decidido de acordo com a própria consciência. Não se pode dar uma ênfase, não se pode potencializar o social em detrimento do que está estabelecido. Aí nós teríamos que conhecer especificamente as balizas do processo. Ludwig Vogland, de Minas Gerais, ele faz uma pergunta e eu gostaria de acrescentar. Eu não tenho a informação de se isso o senhor fez realmente, então faço uma dupla pergunta, digamos. O senhor defendeu o deputado Paulo Paim quando ele rasgou a Constituição Federal no Congresso? E se caso defendeu, porque eu não vi essa notícia, por que o senhor defendeu? Simplesmente eu disse que o ato do deputado Paulo Paim não foi de menosprezo à Constituição. Ao contrário, num ato que eu reputo extremado, ele buscou revelar que a Constituição precisa ser respeitada. Foi o que eu disse. Não passei daí. O senhor não entrou no mérito de se aquilo é quebra do decoro ou não? Não, porque não me incumbia sequer examinar a matéria sob esse ângulo, já que o subjetivismo aí é maior. Certo. E José Soares, de Recife, que é servidor público, pergunta por que o funcionalismo ganha causas judiciais, mas jamais recebe? Recebe, agora tem dificuldades quanto aos exercícios findos. Por quê? Porque a execução contra a fazenda se faz mediante precatório. E o precatório é expedido até 1º de julho para liquidação, considerado o término do exercício seguinte. E aí, por vezes, como nós temos exemplos claros, precisos, o Estado nem mesmo assim liquida o débito. Isso é que precisa mudar. É uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura considerados os nossos dirigentes. Presidente, tem uma situação que às vezes eu acho que é meio esquizofrênica. O senhor é uma novidade, eu posso dizer até na história do judiciário brasileiro. O senhor é uma pessoa que se expõe, se expõe bastante, e os jornalistas o procuram, os jornais pautam seus profissionais para ouvi-lo. Então o jornalista ali chega, chantageia, implora, ameaça suicídio para que o senhor fale alguma coisa sobre as grandes questões nacionais, não é? E o senhor, em geral, fala em tese e tal. Agora, esses mesmos jornais que muitas vezes imploram para que o senhor fale, nos editoriais, dizem que o senhor antecipa voto, que o senhor é exibicionista. Eu sei, estou confuso. O senhor antecipa votos? O senhor é exibicionista, ministro? De forma alguma. Eu sou um juiz 24 horas por dia. Agora exerço a presidência do Supremo Tribunal Federal. Sou o que se denomina o chefe do Poder Judiciário e tenho também uma atuação política. Devo pronunciar-me sobre aquilo que interessa à própria sociedade. E a hegemonia é péssimo. Nós precisamos ter enfoques diversos. Vamos falar da sociedade internacional, ministro. Sair um pouquinho da sociedade nacional. O que o senhor achou do plano, da decisão do presidente George W. Bush de criar tribunais militares excepcionais, onde praticamente não há direito à defesa? E
e tem provocado reação dos meios jurídicos nos próprios Estados Unidos, na Europa, e, infelizmente, pouca coisa aqui no Brasil. As reações em si já revelam o alcance dessas medidas. Medidas extravagantes, medidas que não se coadunam com uma verdadeira democracia. É inimaginável, no século presente, contar-se com tribunais de exceção. Ministro, voltando aqui ao Supremo Tribunal Federal, a reportagem publicada no Jornal da Tarde de 6 de setembro de 2001 menciona gastos de R$ 44.600 com comidas e bebidas, quantia suficiente para a aquisição de 2.360 cestas básicas para o lanche dos ministros e dos altos funcionários do Supremo. Entre os produtos comprados estão queijo brie, camembert, gorgonzola, peito de peru e nectarinas. De acordo com um dos 20 garçons do Supremo, diz o Jornal da Tarde, são servidos diariamente cerca de 150 lanches completos. Por exemplo, nos últimos 5 meses haviam sido consumidas mais de 2 toneladas de mamão formosa. O senhor acha que isso está dentro do padrão que se espera do Supremo Tribunal? Eram servidos esses lanches. Isso decorreu, né, de uma ótica errada dos serviços administrativos. Tão logo o tema veio à tona, via publicação no Jornal da Tarde, houve a correção pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é uma casa austera. Outra pergunta, Armando de Souza, que é advogado no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, pergunta ao senhor o seguinte: o senhor não acha que a pouca idade e a inexperiência de alguns juízes são fatores preocupantes quando se fala na redução dos recursos processuais? Não. Nós temos as escolas da magistratura e prefiro os juízes jovens sem vícios do que pessoas que possam ter vícios. Há uma orientação promovida por essas escolas. É difícil hoje, com a remuneração percebida pelos juízes, arregimentar-se bons valores no mercado para a magistratura, só por idealismo. Ministro, exatamente. Perdão, Lúcia. Posso ir ou não? Ladies first. Ladies first. Muito Sem obrigada. dúvida. Vamos ouvir a Lúcia. Revelação, hein? O senador Bernardo Cabral, na reforma do Poder Judiciário, está inserindo uma restrição à nomeação de ministros para o Supremo Tribunal Federal que tenham ocupado cargo político recentemente. Então, casos como a quarentena, né, que ele está propondo que seja de 3 anos. Há ministros que eram ministros da Justiça e saíram do Ministério da Justiça diretamente para o Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que isso é um problema, que isso deve realmente ser modificado? Vamos adotar a quarentena? Caberá em si aos nossos representantes a definição. É uma questão de política e política na constituição do órgão. Todo e qualquer dado que possa resultar em segurança na integração da Corte, né, será louvável. Ministro. Mas é a sua opinião, assim, pessoal, favorável a isso? A minha opinião é que devemos ter uma Corte equilibrada, composta por egressos dos diversos segmentos da sociedade. E não vejo por que se obstaculizar, né, a indicação de alguém que tenha atuado como ministro de Estado. O senhor não acha que é isso, então, que vai proporcionar a existência dessa figura esdrúxula que é o líder do governo no Supremo Tribunal Federal? Não, mas nós não temos no Supremo Tribunal Federal líder do governo, nem líder da oposição. Nem de governos passados, nem de governos presentes. Voltando aqui para a questão dos jovens magistrados. Eu entendi bem, o senhor acha melhor que o juiz não tenha experiência, eventualmente vício? Ou seja, o senhor acha bom que os nossos juízes sejam, nunca tenham clinicado, jamais tenham estado do outro lado, num tribunal ou numa causa? Segundo, quer dizer que como é baixo o salário, o que está hoje entrando para a nossa magistratura é gente de pior qualidade? O que ocorreu com o magistério? O magistério foi sucateado.
considerados os vencimentos. Sim. O que vem ocorrendo com as Forças Armadas? A mesma coisa. Receio que isso seja transportado para o Judiciário. Agora, o que eu disse é que, em relação aos jovens, nós temos as escolas da magistratura, com um acompanhamento, com Mas não a precisa, passagem desses jovens Quer dizer, pela escola. faz o concurso, sai da faculdade, jamais fez uma petição, vamos dizer assim, e, teoricamente, em tese, é possível que venha a ser um juiz. Sim, porque há se passar no concurso. há um crivo muito rigoroso. O concurso para a magistratura é um concurso dificílimo. E se aprovado, né, para o preenchimento da vaga, a premissa é de que ele atende aos requisitos para o exercício e, portanto, para o ofício judicante. Finalmente. Agora, de qualquer forma, nós temos, como eu disse, não só o acompanhamento das corregedorias, como também a passagem pelas escolas da magistratura. Finalmente, o salário é tão ruim assim? Por exemplo, se o Considerado juiz, o o jovem mercado- juiz pegar qualquer coisa, eu estou falando que eu ouço assim, pegar qualquer coisa no Tribunal Eleitoral, já não agrega um certo dinheirinho a mais e depois vai... Não é assim que a coisa funciona. Aliás, não deveríamos ter esses penduricalhos. Mas temos. Né? Temos. Agora, um juiz, ele está Nada contra receber iniciando bem, acho que hoje, tinha que ser ele muito está mais, iniciando É, mas não é pra hoje todo a mundo. judicatura com Exatamente. cerca de R$ 3.500. Ministro, o senhor se voltando formou a- na Universidade Federal do Rio de Janeiro, correto? Sim, na Nacional, Na a Nacional. gloriosa Nacional. Eu queria saber se o senhor defende a instituição universidade pública. Sim, porque a Universidade do Brasil Sim. e Não, a federais, Universidade as públicas, Pública. a USP. Sim, Gratuita. sim. Abrindo-se o vestibular, como está aberto, né, hoje em dia, a todos aqueles que queiram se inscrever. E sobre cotas raciais, ministro, o que o senhor acha? Já que o senhor Nós temos uma Constituição Federal que não se limita a uma postura estática, a postura de simplesmente se proibir a discriminação. Requer mais, requer uma ação positiva para se erradicar, e percebam bem o verbo, né, a discriminação. E só se erradica a discriminação com o peso da lei. Quando é que Eu o senhor sou vai praticar isso favorável no às Supremo? cotas. Uma política Quando é que o afirmativa. Supremo vai praticar uma política afirmativa como essa que o senhor acabou de defender? Já agora, nós funcionando? temos editais em curso para a contratação de empresas de serviços terceirizados, né? E vamos inserir sob o ângulo da conveniência, sob o ângulo da oportunidade e, mais do que isso, sob o ângulo constitucional, a exigência de cotas. Quando o senhor acha que teremos um ministro negro no Supremo Tribunal Federal? Tão logo essa escolha se faça pelo presidente da República com a aprovação do Senado Federal. Ministro, voltando à relação com o Senado, dentro dessa onda ética, aprovou-se agora na Câmara essa legislação, essa mudança na imunidade. E ela prevê uma inversão no modelo atual, né, que é o Supremo que pede a licença para iniciar o processo. Agora, o que se propõe que se passar pelo Senado será assim, já no correio, abre-se o processo e o Parlamento Legislativo é que tem a prerrogativa de suspender, se assim achar necessário. O senhor não acha que isso pode criar um conflito entre os poderes, não? Imagina, o Congresso vai ter, a Câmara e o Senado vão ter que decidir sobre um processo já iniciado, de iniciativa do Supremo Tribunal Eu Federal. compreendi bem a sua preocupação. Nós temos uma imunidade que é indispensável ao exercício do mandato. Uhum. Ela diz respeito a votos, opiniões e palavras. A imunidade dita formal, que vincula o curso da ação da persecução criminal à licença da casa, essa é que, a meu ver, deve ser afastada. Agora surge a problemática. Receia-se uma perseguição política. Indaga-se: o parlamentar que venha a ser processado, ele perde a prerrogativa de foro? Não. Por que não se deixar com o próprio judiciário o exame da existência ou não dessa perseguição política? Mas é um tema que estará em O senhor está aberto fazendo um julgamento de para constitucionalidade deliberação disso, não, né? pelo Congresso e talvez
o crivo do judiciário. O senhor está fazendo já aí um julgamento da constitucionalidade dessa... Não, porque de início, né, eu não estou convencido sobre o melhor desfecho. Agora, creio que a suspensão do processo é um ato processual e que, portanto, deve ser praticado de início, né, pelo judiciário. Pelo judiciário, não pela Ministro, outra parte. o Supremo tem um projeto de interligar todas as varas, todos os tribunais do país através da internet. O que me parece que seria uma grande dificuldade, principalmente na numeração dos processos, porque cada processo teria um número único. Poderia se pesquisar, por exemplo, o nome de uma mesma pessoa, quantos processos ela tem espalhados pelo país, o que hoje é impossível, né? Em que pé que está o Infojus, esse sistema, não é? E se há um prazo que o senhor imagine para a instalação da TV do Judiciário? Infojus, TV do Judiciário. O problema da informática, nós ainda estamos dotando os órgãos, as varas, os tribunais, né, da aparelhagem indispensável a essa intercomunicação. E o tema é muito complexo. Nós temos estudos em andamento. Agora, quanto à TV do Judiciário, nós imaginamos, porque estamos já vendo o encaminhamento de um anteprojeto de lei, que no segundo semestre de 2002 nós já teremos a TV pronta a funcionar. Presidente, como lembrou o Márcio, o senhor é um raro presidente do Supremo que se expõe. Já que o senhor fala sobre todas as coisas, eu queria que o senhor comentasse dois assuntos que o senhor já abordou. A questão da descriminalização da droga e outra droga, que é essa nossa seleção brasileira do Filipão. Já que o senhor, são assuntos do cotidiano que o senhor normalmente aborda. Começo pelo segundo tema, que não enquadro como uma droga, principalmente depois da classificação. Droga leve. E sou um homem otimista, principalmente considerado o fato de o Ronaldinho ter feito agora um gol. Né? O senhor chegou a recomendar Pela Internacional. o uso da camisa amarela para o Filipão? É isso? Sim, como cidadão, porque creio que a camisa amarela tem um simbolismo muito maior do que a camisa azul. E que as equipes adversárias chegam a tremer diante da camisa amarela. Mais ou menos como tremem diante do tricolor do Fluminense ali. Quando joga com o meu Flamengo, as minhas fichas, né, são apostadas no Flamengo. O senhor é flamenguista. Agora, Notório. A segunda questão... Eu queria que o senhor abordasse a Ricardo, questão do debate sobre a discriminação, sobre o debate geral do tratamento judicial que se dá à droga. O tráfico tem que ser combatido. Agora, o viciado, ele não tem cura nas nossas penitenciárias. Ele merece do Estado o tratamento. E aquela pessoa que eventualmente usa, que não é dependente física, não é viciado, mas que se declara que eventualmente pratica a droga. Deve ser mediante uma orientação redirecionada, né, para deixar a droga. Mas vai demorar até que, digamos, certas drogas como a maconha sejam descriminalizadas, o senhor imagina? Ou a sociedade está madura para tomar essa... Para esse debate? Não, o debate está na rua. Sim, não, digo atitude. Até na TV. Discute-se o tema, né? E precisamos aguardar o que virá a ser deliberado a respeito. Ministro, enquanto houver a legislação que temos hoje, né, incumbirá ao judiciário, evidentemente, decidir as ações penais ajuizadas, punindo até mesmo aquele que se mostre simples usuário da droga. Ministro, é fato que com a instalação dos juizados especiais federais, agora a partir do ano que vem, recaindo o uso da droga nos crimes de menor potencial ofensivo, não haverá mais flagrante e, portanto, prisão para usuários de droga, não digo traficante, mas aquele que apenas é usuário. Confere que não haverá mais prisão em flagrante para essas pessoas? Não creio que tenha sido editada uma lei nesse sentido.
Porque seria encargo do Juizado Especial Federal, não é? Quanto ao flagrante, o relaxamento da prisão. Isso. Agora, o flagrante, ele direciona, né, a custódia imediata, né, daquele envolvido. Agora, pode o juiz, posteriormente, né, assegurar a ele que responda ao processo em liberdade. Isso a legislação já prevê. Ministro, qual é o melhor tratamento jurídico que deve ser dado à questão da clonagem humana? Da clonagem humana, algo para mim impensável, a não ser quando direcionado a fins terapêuticos, a fins médicos. Ministro, uma pergunta de caráter pessoal. Sim, o senhor já falou de tantos assuntos do momento. Eu vou fazer uma pergunta de como o senhor se sente sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor se sente gratificado? O senhor se sente diante de um mar de problemas insolúveis que o deixam triste quando o senhor chega em casa? O senhor acha que a sua remuneração é correspondente à altura do seu cargo? Enfim, como o senhor se sente dentro da sua própria profissão, da sua atividade? Não imaginava, quando estava nos bancos da Nacional de Direito, chegar ao ponto que cheguei. Não me imaginava sequer juiz, né? Eu queria ser realmente advogado, seguir os passos de meu pai, ser advogado, talvez, do Banco do Brasil. Agora, o ofício que exerço é muito gratificante. Eu me sinto útil ao meu semelhante e procuro atuar com a maior espontaneidade possível. Tenho tempo para me aposentar desde os 49 anos. Estou hoje com 55. Então, estou pagando para trabalhar. Mas, acima do êxito material, nós temos o êxito profissional como pessoa humana. E esse êxito eu estarei sempre a preservá-lo. Israel Lisboa. E a sua visão deste governo depois de eleito presidente do STF? Qual governo? O próximo? Este governo, o governo O Fernando atual? Henrique Cardoso. Se nós tivemos uma virtude, que foi o implemento da estabilidade econômica financeira. Depois que o senhor assumiu o tribunal, a presidência do tribunal. Depois que o senhor assumiu a presidência do tribunal, sua visão deste governo mudou? não mudou, continua a mesma. E assentada essa visão na necessidade de cada poder atuar em sua área. E incumbe ao Poder Judiciário a última palavra. E é bom que assim o seja, porque ele não está, como eu disse, engajado em qualquer política governamental sobre a ordem jurídica, sobre a Constituição Federal. O senhor, antes de dormir, o senhor normalmente faz uma oração em intenção do Dr. Gilmar Vieira Mendes? Ele é um bom colega e antagonista no tênis. Só no tênis? No tênis e também na dialética sob o ângulo jurídico. É uma pessoa que tem um cabedal de conhecimentos, né, que eu diria quase que insuplantável, e que vem defendendo com muita garra a união. Nós precisamos relevar, né, certos arroubos, certa retórica, né? Só retórica? Ou a prática das medidas provisórias, o apego excessivo às medidas provisórias. E outros recursos? As medidas provisórias, houve uma ênfase muito grande considerada a política em curso. E o governo precisava de um instrumental, né, para alcançar o êxito dessa política. Agora, as instituições é que devem funcionar. E aí nós teremos o almejado equilíbrio. Dependendo de quais sejam os objetivos, as leis podem ser mais formais, menos formais? De forma alguma. Poderíamos chegar até a uma ditadura, se isso for... Não, de forma alguma. Então, Referi-me à segurança jurídica. E a segurança jurídica pressupõe o respeito ao que está estabelecido, o respeito à Constituição Federal. O fim não justifica o meio, e sim o meio ao fim. Sim, mas as medidas provisórias, elas são alguma coisa no meio caminho, ou não são? Elas são excepcionais, Então, considerado o que se contém na própria Constituição Federal.
E aí nós verificamos que no artigo que rege as medidas provisórias, a edição das medidas provisórias, né, há 2 requisitos a serem observados: a urgência e a relevância. Ministro, uma última pergunta. Mencionávamos aqui a defesa da União, que é promovida pelo ministro Gilmar Mendes, não é? Ele luta com bastante garra, né? O Estado é um tradicional perdedor, né? Nos tribunais. O senhor diria que no mandato do Gilmar ele inverteu, ele mais ganha do que perde, ou não dá para fazer essa avaliação? Ele estabeleceu um procedimento próprio dos grandes escritórios de advocacia. E isso resulta, né, em sucesso da atuação. Eu creio que se fizermos um levantamento, a União tem logrado mais êxito atualmente nas ações intentadas. Ministro, nós temos uma última pergunta, nosso tempo está acabando, e eu vou fazer a pergunta de Israel Lisboa, de Florianópolis, que é advogado. Ele gostaria de saber a opinião do senhor sobre a redução da idade para a responsabilidade penal. Sou favorável à redução. Sou favorável à redução porque nós vivemos uma quadra em que a gama de informações que chega ao jovem é enorme e não é equivalente ao que se tinha 50 anos atrás. Agora passa pela alteração da Constituição Federal. Ministro Marco Aurélio de Mello, muito obrigado pela sua entrevista. Eu acho que realmente a gente abordou aqui uma questão que normalmente fica sempre, nunca no centro do Roda Viva. Ela passa nas discussões e nos debates, que são as questões relativas ao judiciário, mas é realmente, como já foi mencionado aqui, muito raro se encontrar um representante desse poder que tenha a disposição de comparecer aqui, disposição essa que, aliás, muitos representantes do Executivo, do Legislativo e da nossa vida cultural, infelizmente, até hoje, não demonstraram, apesar dos convites que nós temos feito com insistência. Há diversos ministros de Estado, eu não vou citar o nome, eles sabem quem são, que nós já convidamos insistentemente. Eles sabem, mas os telespectadores não. Vou citar um aqui, que é o ministro Pedro Malan, que está sempre convidado para estar aqui no centro do Roda Viva. Mais uma vez, eu faço convite dessa vez de público. E lamento que ele não tenha tido até o momento a disponibilidade de agenda que o senhor teve e, mais do que isso, a disponibilidade de enfrentar esse tribunal aqui que não julga ninguém. Ele só faz perguntas. Só condena. Né? Muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui em Roda Viva e estarei sempre à disposição. Reafirmo o que eu disse. Nós somos servidores e devemos contas aos nossos contribuintes. Muito obrigado. Obrigado a você que está em casa e até a próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma ótima semana e até lá.